Ah, isso aqui sim que é Liga da Justiça, hein? Vocês estão aí? Tudo bom? Acabei de ler Inverno Sem Fim, uma saga da DC, curtinha, mas interessante. Vamos conversar a respeito? Solta a vinheta, produção. Olá, meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a saga Inverno Sem Fim, saga bem recente da Liga da Justiça, publicada lá nos Estados Unidos em 2021, né, no ano passado, e ainda em 2021 ela chegou no Brasil no finalzinho do ano. O fato dessa, eu achei engraçado, curioso, né? Engraçado não, minimamente curioso, o fato de no mesmo ano uma revista ser publicada no mercado original, né, nos Estados Unidos em 2021, e hoje em dia no mesmo ano ela chega aqui, caras. Eu lembro de no início da década de 90, né, quando eu lia quadrinhos assim de forma absurda, lia muito. As histórias tinham 4, 5 anos de delay entre os Estados Unidos e aqui. Era um troço surreal, né? Hoje em dia é tudo bem rapidinho, né? Pessoal, Inverno Sem Fim é uma saga bem pequenininha, tá? Publicada aqui no Brasil em 3 revistas, tá? Na revista Liga da Justiça número 9, tá? Depois a sequência é na revista Superman número 32 e continua na revista Liga da Justiça número 10, tá? 2 revistas da Liga da Justiça, números 9 e 10, e uma revista do Superman, a número 32. Uma das coisas que eu achei curiosas de ter lido essas revistas aqui foi que parece que a gente voltou mais ou menos aquela fase de antigamente que a gente lia o formatinho, e dentro do formatinho você tinha histórias de diversos personagens que não necessariamente têm a ver com o título, né? Na revista do Superman, por exemplo, a gente tem no miolo da revista história do Aquaman, né? Tem história do Superman, tem história do Aquaman, aí depois você tem história da... eu acho que é da Liga aqui. Você tem história da Liga da Justiça, né? E depois tem história dos Titãs, olha só. Tem história dos Novos Titãs, né? E você fecha com uma história pequenininha do Superman só para dar um número de páginas, tá? Isso acontece basicamente nas 3 revistas, né? Você pega uma revista título e acaba que no miolo dela tem histórias de personagens que não tem nada a ver com o título. Isso acontecia muito na década de 80 e 90 aqui no Brasil. Vou dar para vocês um exemplo, a revista do Hulk, por exemplo. A revista do Hulk tinha a história do Hulk, tinha a história do Homem de Ferro, tinha a história do Motoqueiro Fantasma, ou seja, personagens que não tem nada a ver com o Golias Esmeralda, né? Mas tudo bem, achei curioso isso. Fazia muito tempo que eu não lia uma revista mensal, né? Então fiquei feliz de ter lido. Faço aqui o agradecimento ao nosso produtor executivo de HQs, o Marcel Chardozin, tá? Que mandou pra gente essas revistas nessa semana. Mas bora direto pro que interessa. Vamos falar da sinopse dessa história do Inverno Sem Fim, enquanto vocês veem a galeria de capas originais, tá bom? Corta pra galeria, produção. Pessoal, sinopse. O congelantemente ameaçador Rei do Gelo despertou de seu sono gelado sob as fundações da antiga Fortaleza da Solidão e se viu com poderes renovados graças aos cristais kryptonianos que ali foram incrustados. De posse de seus novos e ampliados poderes, o vilão instaurou um inverno sem fim em toda a Terra, o que colocou nossos heróis e todo o planeta em estado de alerta extremo. Pessoal, primeiro de tudo, essa história, esse arco aqui, ele mostra que o Superman ele abandonou o local onde ficava originalmente a Fortaleza da Solidão, tá? A fortaleza foi destruída, ele abandonou o local e tem alguns cristais kryptonianos que eles têm determinado poder, né? E esse poder, obviamente, ajudou o Rei do Gelo a se tornar bem mais poderoso do que originalmente ele era, tá bom? Isso é importante para a gente poder saber. Não, a história
mesmo com esses detalhes como esse que eu falei agora, em momento algum ela deixa um leitor perdido. Então, se o leitor quiser comprar essa saga, né, essas 3 edições, ele vai conseguir ler sem problemas, tá? Obviamente existem referências de atos passados nas revistas, mas nada que atrapalhe o entendimento da história, tá bom? O Rei do Gelo é um inimigo novo, tá, pessoal? Ele não é um inimigo clássico da DC, não. E a ameaça que ele traz para os heróis, ela me lembra muito uma saga da DC que surgiu na época dos formatinhos ali no final da década de 90, uma saga chamada A Noite Final, né? Cujo inimigo é o Devorador de Sóis. O Devorador de Sóis, que eu acabei conhecendo ele numa outra saga, um arco do Superman, que era chamado Superman Perdido no Tempo, né? Na época que a revista e o herói ainda se chamavam Super-Homem aqui no Brasil, tá? O Devorador de Sóis, diferente do Rei de Gelo, tá? Do Rei do Gelo, perdão, ele devorava o Sol, né? Então ele era uma ameaça para toda a galáxia, né? Para todo o nosso sistema solar, perdão. Enquanto o Rei do Gelo, ele incide diretamente na Terra. E o poder dele, né, o frio que ele espalha pelo planeta, ele acaba colocando em risco a existência da humanidade, porque com as temperaturas tão baixas você não tem nem como produzir alimento, né? Então a humanidade ela corre sério risco de deixar de existir. A Liga da Justiça ela acaba se espalhando pelo planeta para tentar procurar o Rei do Gelo. O grande desafio é encontrar o Rei do Gelo e conseguir deter o Rei do Gelo, né? Mas eles não conseguem encontrar e eles ficam tentando entender, cara, como é que a gente vai conseguir enfrentar esse cara, né? A gente não sabe sequer onde é que ele está. E ele consegue fazer com que diversos avatares surjam, né, pela Terra, e eles são extremamente agressivos. Então diversos heróis, inclusive fora da Liga da Justiça, começam a entrar em ação para poder proteger a humanidade, tá bom? Essa é a sinopse basicamente da história, mas eu quero falar para vocês mais um ponto interessante dessa história, que ela é praticamente narrada pela Rainha Hipólita. A Rainha Hipólita, que é a mãe da Mulher Maravilha, né, a Rainha das Amazonas. A Rainha Hipólita conta a história do surgimento do Rei do Gelo, né, que é no século X, salvo engano, tá? Estou até abrindo aqui, século X. Ele surge no século X, o Rei do Gelo, e a Rainha Hipólita ela acaba fazendo parte de um grupo de guerreiros, né, que é formado por ela, pelo Adão Negro, pelo Monstro do Pântano da época e também por um herói imortal nórdico, tá? Esse grupo ele tenta conter o Rei do Gelo na época, tá bom? Então esse grupo de heróis ele acaba sendo, a história desse grupo de heróis ela acaba sendo referenciada durante todo o arco, né? O arco é contado em 2 núcleos, né? O núcleo atual, né, contemporâneo, e o do século X, onde tem esse grupo de heróis. Beleza? Então é isso. Essas aí que vocês estão vendo são as capas. Outra coisa importante para a gente poder conversar é que, conforme eu tinha falado, são diversas revistas diferentes, né? A saga ela engloba personagens diferentes, revistas diferentes, mas tudo de uma forma muito enxuta, tá? Tudo muito conectado. Então você não se perde, né? Então você tem a Liga da Justiça Sombria, ela aparece. Vocês viram, tem a capa agora que vocês estão vendo aí dos Jovens Titãs, né? Tem história solo do Superman, tem história solo do Aquaman, né? Vocês estão vendo aí mais uma capa da Liga da Justiça Sombria. Então todo o arco ele foi espalhado por diversas revistas, né? Olha, uma revista aí do Adão Negro. Então vocês viram todas as capas americanas, uma mais legal do que a outra. E volta para mim aqui, produção, para eu poder falar um pouquinho mais sobre a questão técnica de forma totalmente irrelevante. Corta para mim, produção. Muito bem, pessoal, vocês acabaram de ver a galeria de capas, vocês viram
revista do Super-Homem, revista Superman, revista do Aquaman, vocês viram revista da Liga da Justiça Sombria, dos Novos Titãs, do Adão Negro. Tendo tanta revista envolvida assim, acabou sendo muito interessante para mim, caras, porque eu acabei vendo como andam os núcleos de diversos personagens atualmente, né? Como eu não lia revistas contemporâneas há muito tempo, foi legal ter visto como está o núcleo do Aquaman, como está o núcleo do Superman. O do Superman foi especialmente interessante porque a narrativa me lembra algumas histórias que eu li antigamente, né? Com a Lois Lane mostrando, fazendo um editorial, né? E mostrando para o povo de Metrópolis como era importante ter o Superman lá e todo o relacionamento dele com ela continua muito gostoso de ver, tá? Do Aquaman também foi muito legal, dos Novos Titãs, né? Teen Titans agora, né? Não sei como é que a gente deve chamar, eu vou chamar de Novos Titãs. Então foi tudo muito divertido. Pessoal, você pega essas revistas aqui, essas 3, e você lê em 2 horas. Acho que no máximo em 2 horas você conclui essa leitura, porque é uma leitura muito fácil, não é aquela leitura difícil que você precisa voltar de repente a alguma página que você não entendeu ou não pescou alguma coisa, né? É uma leitura extremamente fácil e muito gostosa, cara. Você praticamente degusta essas revistas, né? E isso é mérito da dupla de roteiristas Andy Lanning e Ron Marz, tá? Andy Lanning eu não lembro de ter lido alguma coisa dele, mas o Ron Marz eu lembro muito dele lá da década de 90, quando ele escrevia pro Lanterna Verde Kyle Rayner, salvo engano, tá? Eram histórias muito divertidas, tá? E nada complexo, tá? Eles amarram tudo é amarradinho. Essa questão de você ter 2 narrativas em tempos diferentes, ela encaixa bem, né? A do século X ali com a Hipólita contando a história, com a Rainha Hipólita contando o que aconteceu, né? Como ela formou aquele grupo de heróis composto por ela, a Rainha Hipólita, o Adão Negro, o Monstro do Pântano da época e aquele herói nórdico, esqueci o nome dele, é John alguma coisa, tá? Mas um herói nórdico imortal. Essa parte é muito interessante e ela não fica conflitando com a parte contemporânea da Liga da Justiça, né? A Liga da Justiça aqui ela é formada pela Mulher Maravilha, pelo Superman, pelo Batman, pelo Flash, que é o Barry Allen, tá? Pelo Aquaman e pelo Lanterna Verde, que é o John Stewart. Então, uma equipe, cara, de peso mesmo, tá? E uma equipe também enxuta, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 personagens, 6 super-heróis que compõem a Liga da Justiça, tá? Então, tudo muito legal, cara. A história, ela não tem nada de especial, nada que seja revolucionário. De certa forma, ela é até previsível, mas ela é muito agradável. A arte, falar um pouco da arte, eu quero destacar a arte do Marco Santucci. Tem muita gente envolvida na arte da história, porque vocês viram, né? São várias revistas diferentes, de personagens diferentes, que tem uma equipe criativa específica para cada um deles, né? Mas o Marco Santucci, que ele faz a arte da parte da história que compõe o século X, ele vai muito bem. Eu gostei da arte dele, acho que ele foi muito bem. O resto, nossa, cara, assim, não é nada que me chega a me desagradar de fato, mas nada memorável, tá? A arte de ninguém é memorável, mas eu queria também fazer um destaque pequeno para o Howard Porter, que é um desenhista que eu gostava muito. Eu lembro dele desenhando também a Liga da Justiça lá na década de 90, né? Na época em que a equipe tinha voltado a ser super poderosa. A Liga da Justiça ela vinha sendo composta por super-heróis de segundo escalão, às vezes terceiro, mais baixo do que isso, inclusive, né, da DC. Em determinado momento na década de 90 ela voltou a ser composta por Superman, Mulher Maravilha, Batman, o Flash era o Wally West, o Lanterna Verde era o Kyle Rayner, o Ajax e o Aquaman, naquela época que ele tinha cortado a mão, tá? Então o Howard Porter desenhava a Liga nessa época, eu gostava demais, cara. Desenhou também uma saga chamada A Vingança do Submundo, né, que eu até tinha, mas ela foi extraviada. Mas ver o Howard Porter hoje, cara, a arte dele não me agradou nem um pouco. Não sei se a arte final influenciou, mas talvez, né? Mas não curti não. Enfim,
De toda forma, pessoal, mesmo com essa questão da arte aí que não me agrada tanto na revista, eu recomendo demais que você, se puder e quiser, obviamente, adquira a saga Inverno Sem Fim, tá? O preço de capa dela tá em R$ 20,90. Para uma revista mensal, esse valor é absurdo, né? Digamos que você queira acompanhar 3 personagens diferentes em 3 revistas mensais diferentes. Cara, vai ser R$ 60 por mês, né, de revista em quadrinhos. Já pensou? Que doido, que loucura, que ponto a gente chegou. E essa revista, ela me lembra muito quando o antigo Selo Abril Jovem foi modificado, né? Saiu dos gibis, né, dos formatinhos que eram material econômico, né? E foi para criou-se uma linha chamada Super Heróis Premium, né? Que subiu muito o preço, te deu um material de melhor qualidade física, né? Mas subiu muito o preço, e nessa época aí eu fiquei anos afastado dos quadrinhos, né? E de tempos em tempos eu voltava ali alguma coisa, mas o que prejudicou muito a minha leitura de quadrinhos foi quando o antigo Selo Abril Jovem, não sei se ele ainda existe, né, modificou a precificação e o material de quadrinhos, tá? As revistas, elas têm uma capa cartão, tá, direitinha, toda envernizada. Esse papel aqui eu acho que é Pisa Bright, não sei, não, é couché, perdão. Esse papel aqui é papel couché, acredito, não entendo muito de papel, mas acredito que seja o couché sim, tá? É um papel de luxo, um material bacana, lombada quadrada, né? Pros lombadeiros fica uma delícia, tá bom? Enfim, pessoal, recomendo, se você puder e quiser, adquira. Graças a Deus nós temos aqui no Pode Não Pode um produtor executivo de HQs, Marcel Chardozin. Muito obrigado por mais esse material enviado aqui para o canal. E se você curte esse trabalho, se você quiser e puder também, não deixe de nos patrocinar a partir de R$ 7,99 por mês. Você pode se tornar um membro aqui do Pode Não Pode, tá? E se curtiu o vídeo também, não esquece de deixar o like, comentários ali, o comentário é importante, fala que você gostou da Liga da Justiça ou não, né? E a gente vai conversando até o próximo vídeo. Beijo no coração, sobe os créditos. Production.